Oi gente, bem-vindo novamente ao canal do Básico ao Clínico. Eu sou a Renata e no vídeo de hoje nós vamos falar de uma aula que eu gosto muito de ministrar, que a gente ri muito com as belezuras que saem no final da aula. Hoje nós vamos falar do tão temido esfregaço sanguíneo. Se você curte, bora pro vídeo. Então chegou a hora do esfregaço. A gente sempre limpa o carrinho ou a lâmina extensora, assim como as lâminas, para retirar possíveis gorduras que estejam nessa lâmina. Observa qual é o lado da lâmina fosco, tá? Esse é o brilhante, esse é o fosco então, e aí você escreve o código do paciente com lápis dermográfico ou então com lápis normal. Lembrando que não dá para ser com caneta, porque alguns corantes são à base de álcool e aí ele vai perder a marcação, tá? Eu particularmente prefiro captar o sangue com a pipeta automática e a ponteira, mas há quem goste de fazer com capilar, mas eu realmente prefiro com a ponteira e a pipeta automática. Inclusive já gravei um vídeo aqui de como que a gente utiliza. Encosta então o carrinho na lâmina, no sangue, homogeneiza, escolhe o ângulo e corre. De uma vez, não pode parar, tá? Aí é importante a gente entender um pouquinho qual seria esse ângulo que eu vou escolher. Tudo vai depender da quantia de sangue que você coloca na lâmina ou da sua preferência para o esfregaço. Há quem goste de um esfregaço mais longo e mais fino, há quem goste de esfregaço mais curto e mais grosso. Aí depende do analista. Se você prefere um esfregaço mais fino e mais longo, o ângulo vai ser menor. Se você quer um esfregaço mais grosso e mais curto, o seu ângulo então vai ser maior, tá? Por volta aqui de 45 graus. Só pensa o seguinte, quando você começa a correr, você capota, mas não freia de jeito nenhum, senão você deixa falha na lâmina e também não é interessante na hora que você for visualizar a imagem no microscópio. Esse é só um esfregaço o qual eu fiz com um ângulo um pouco menor, só para que ele ficasse um pouco mais comprido e mais fino para que vocês possam ver a diferença. Observe que esse primeiro não ficou tão bom, ele ficou meio em curva. Então, eu particularmente sempre gosto de fazer 2 ou 3 lâminas. E aí eu vou escolher a lâmina melhor para que eu possa corar posteriormente. Então aí foram as lâminas que eu escolhi. Aqui, pessoal, é interessante falar que existem vários problemas que podem acontecer durante o esfregaço, tá? Lembra que eu falei há pouco que esse esfregaço ele não pode ultrapassar a lâmina. Senão, a hora que você for observar a cauda do esfregaço, as células estarão todas amontoadas, tá? Então, esse número 1, por exemplo, seria essa ocasião. O número 2 é já quando você coloca a gota na lâmina, você não homogeneiza corretamente entre
a lâmina e o carrinho ou a lâmina extensora. Então, na hora que você corre o esfregaço, o sangue ele fica contido todo no centro da lâmina, também não é interessante. O 3 é quando você não colocou a mesma pressão nos dois cantos da lâmina. Então, observa que um lado fica mais longo do que o outro em relação à cauda. Observem também que nesse número 3 existem algumas bolhas de gordura. Isso pode ser da própria lâmina que está suja ou do paciente. Às vezes o paciente ele não fez um jejum adequado ou ele tem algum problema em relação a acúmulo de gordura no sangue e aí nesses casos eu não consigo extrair essa gordura, tá? A leitura vai ter que ser feita realmente com essas bolhas, tá? O número 4 é quando a cauda desse esfregaço ele está irregular. Não é interessante também, essas células ficam todas estressadas aí nesse final, tá? O 5 é aquele caso que você precisa fazer esse esfregaço de uma vez, você não pode parar de jeito nenhum. Na corrida, você sempre lembra de fazer de uma vez só, não pode ficar picotada essa lâmina. E no caso do número 6, seria um esfregaço muito curto, ou seja, você tem um limite de leitura muito pequeno entre uma parte da lâmina que tem muita célula e uma parte da lâmina que tem pouquíssimas células, então também não é interessante. Eu sempre gosto de mostrar essa figura para vocês, para que vocês possam observar o seguinte: nessa lâmina, que é a figura da parte de baixo, eu tenho do lado esquerdo o início do esfregaço e do lado direito a cauda do esfregaço. E aí observem nos 3 desenhos acima, né, nas 3 imagens acima, que a imagem do lado esquerdo superior, tá, marca ali a imagem que eu visualizo no início do esfregaço, ou seja, eu tenho as células, principalmente as hemácias, todas amontoadas uma por cima da outra. Não é interessante que eu observe essa lâmina e muito menos faça a contagem dos leucócitos nesse local. O local ideal é onde está em verdinho, olha, no centro, nessa figura do centro superior. Observem que as hemácias estão próximas uma das outras, entretanto elas não estão sobrepostas, ok? É nesse local onde eu farei a contagem dos leucócitos, assim como a observação da hemácia e do seu conteúdo intracelular. Na figura superior do lado direito já é o final, a cauda desse esfregaço, mas muito no finalzinho. Também não é interessante de se observar essas células nesse local. E esse finalmente são as possíveis colorações a serem feitas nesse esfregaço. Eu tenho vários tipos de corantes, tá, pessoal? Eu tenho corantes conhecidos como main ground, eu tenho guinza, eu tenho algumas colorações que utilizam os 2 corantes numa mesma coloração, e eu tenho um outro corante, ou melhor, um grupo de corantes que é chamado de panótico. Esse corante, ele é mais para um teste rápido, vamos dizer assim, tá? Há quem goste mais do main ground e do guinza em relação às estruturas que ele consegue corar dentro dos leucócitos, assim como os conteúdos intracelulares relacionados às hemácias. Aí vai de cada laboratório, vai da preferência de cada analista. E se você gostou desse vídeo, mas também teve dificuldade nos seus primeiros esfregaços, deixa aqui nos comentários para que a gente possa rir junto. Compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Nos vemos neles então. Tchau!